gente vai fazer duas perguntas com respeito ao nosso componente de arte. A primeira é: como você vê a sociedade de consumo? Olha, a sociedade de consumo é uma das coisas mais lastimáveis que a humanidade já produziu, né? Porque as pessoas elas vivem em função, né, de consumir, de ganhar dinheiro, de consumir, e aí o celular, né, que está muito bom, ele já não serve mais porque tem o J não sei o que, 10, 11, e aí você tem o tempo todo, se sente pressionado pela sociedade e por si mesmo para sempre ter, no caso das tecnologias, o que for mais avançado. E aí você pode muito bem, por exemplo, sobreviver com tranquilidade, só dar um exemplo aqui bobo, entendeu? Com tranquilidade, com 3 pares de sapato, mas você acaba tendo 20, 30, 40 pares de sapato, né? E aí a gente vai então consumindo de tudo, né? E esse consumo ele causa um monte de problemas, entre eles os problemas ambientais, né? Porque no final das contas uma parte muito grande desse consumo vira lixo. Mas tem outras coisas, né? Vira lixo, mas não só isso, né? Esse lixo que vai para o rio e que provoca a poluição dos rios e que provoca aquecimento global. E tem a questão de que esse consumismo também produz uma série de problemas, né, no organismo humano, na saúde, né? Então as pessoas consomem, sei lá, esses hambúrgueres do McDonald's com muita frequência e enlatados, esses salgadinhos, né, que no final das contas vai produzindo doenças, né, de vários tipos, inclusive vários tipos de câncer, e são problemas assim gravíssimos que a humanidade vai adquirindo ao longo do tempo com essa política consumista. E ao mesmo tempo que há esse consumismo desenfreado, a gente observa pessoas em estado de pobreza absoluta, pessoas que não têm, né, que isso aí é uma outra ponta da problemática, que enquanto muitos estão todos os dias comendo no McDonald's e ficando extremamente gordo, mas que não é uma gordura saudável, né, porque ser gordo não tem nenhum problema, né, mas não é uma gordura saudável. Aí ao mesmo tempo que isso acontece, você vai em vários lugares, em qualquer lugar, em qualquer cidade, a gente vai em lugares onde a gente vai se deparar com pessoas absolutamente assim, paupérrimas, né? Pessoas em situação abaixo da pobreza, passando fome, né? Não tendo onde morar e vivem debaixo de viadutos, e pessoas que estão assim, totalmente excluídas de qualquer possibilidade de consumo. Então eu vejo essas problemáticas. A outra pergunta é: você poderia falar um pouco sobre a mercantilização do ser indígena? Então, o capitalismo e o consumismo de maneira geral, ele tem esse poder de transformar tudo mercantilizar tudo vira mercadoria, né? Então hoje, por exemplo, a gente vai nas lojas, né, e se depara com roupas, né, tecidos, com pinturas, grafismos indígenas. Caiapó, por exemplo, está muito comum, entendeu? E aí a gente chega lá na loja e pergunta assim: mas de onde foi que vocês pegaram isso? Quem deu autorização? Porque isso é de um povo, né? Aí você vai ver tênis, entendeu? Com grafismos indígenas. E aí você são muitos artifícios, né, e tantas coisas, né, que se produz, que são conhecimentos e saberes milenares indígenas, e que não são dados créditos para os indígenas, não são dados créditos e muito menos retorno financeiro para os povos indígenas. Então a gente vê isso, por exemplo, na produção da indústria farmacêutica, por exemplo, né? Então é muito comum os grandes laboratórios irem lá nos meios indígenas para se apossar dos conhecimentos indígenas e transformar esses conhecimentos em produtos e remédios, né, obviamente sintetizados. Então, o curare, por exemplo, que os indígenas usavam para caçar e pescar, né, que é uma substância que deixa o animal assim meio grogue, né, meio desmaiado, aí os laboratórios foram lá e identificaram que aquilo tinha um alto potencial de ser transformado em analgésico, e foi transformado em analgésico, um conhecimento indígena milenar e que não teve um centavo de retorno para os povos indígenas. Assim como uma série de tantos outros conhecimentos, né, que são utilizados e que são pirateados e que são roubados e que são saqueados e que são expropriados e que os povos indígenas então não ganham absolutamente nada por isso, e um conhecimento que historicamente quem produziu foram os povos indígenas. E sem falar umas coisas assim, né, porque as pessoas ficam perguntando assim: ah, mas você tem celular, então você não é índio, sabe? Então eu acho que uma pergunta desse tipo, um questionamento desse tipo, nos leva a pensar assim que a própria sociedade brasileira utiliza em grande medida grandes conhecimentos indígenas. Então, por exemplo, chocolate,
mamão, tomate, né, sei lá, melancia, uma quantidade muito grande do que nós consumimos também são de saberes indígenas, e aí a gente fica questionando os indígenas por que eles usam roupa, por que eles usam celular, por que eles usam computadores, e a gente não se liga para pensar que, por exemplo, nós, né, aqui nas cidades, utilizamos uma parcela muito grande dos saberes indígenas e não damos qualquer justificativa para eles, né, sobre o motivo, como que a gente adquiriu esse conhecimento, de que forma, não pedimos autorização, entendeu? E por aí vai.